Boa noite. Estamos aqui com mais um programa Direito e Debate na TV Babitonga, canal 9 da NET, Vivendo Joinville. Hoje estamos aqui com o juiz de direito João Marcos Buch, que ele é titular da Vara de Execução Penal e corregedor do Sistema Prisional da Comarca de Joinville. Ele é formado em Direito pela FURB e mestre pela Univale em Hermenêutica Constitucional. Boa noite, doutor João Marcos, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje vamos estar conversando acerca dos probleminhas que estão ocorrendo no Presídio Regional de Joinville. Diante dos últimos fatos ocorridos, que vem atravessando todos esses problemas estruturais e fuga, como vem sendo a relação com o governo do Estado? Boa noite. A relação, na realidade, eu costumo dizer assim, que o Poder Judiciário faz parte do Estado, né? Da estrutura do Estado, e então eu tenho que ter essa concepção de que eu, quando me direciono ao governo do Estado, eu pertenço a esse Estado do qual o governador também pertence. O diálogo é sempre muito respeitoso, com muita deferência, porém, eu sinto uma dificuldade em obter informações a respeito de estratégias e planos de ação referentes ao sistema penitenciário catarinense e especialmente joinvilense, que é onde eu atuo. Então eu diria assim que, não obstante um tratamento com muito respeito, existe uma ausência de informação e clareza a respeito dos programas que o governo do Estado vem planejando desenvolver junto ao sistema penitenciário, né? Mas, enfim, eu como juiz corregedor do sistema prisional de Joinville, eu aplico o que a legislação determina que seja aplicada e levarei as últimas consequências para que a lei seja respeitada na questão do sistema prisional, e o governo do Estado sabe disso. Entendi. E a questão agora, né, bem recente, da queda do muro, que foi divulgada, eles chegaram a debater junto com vocês, com o senhor que é o juiz corregedor, ou foi definido tudo por lá, a questão de, vai ser fornecido material, o trabalho vai ser desenvolvido pelos presos? Na realidade, essa situação estrutural, se ela funcionasse bem, né, não haveria necessidade da intervenção do juiz corregedor, porque é uma questão administrativa, né, que o departamento penitenciário precisa regular através de uma boa gestão, e o juiz corregedor não precisaria interferir nessa situação e ficaria realmente adstrito à questão da execução penal de cada detento e como funciona, né, o cumprimento de uma pena. Porém, como nós temos visto assim, uma ausência, de certa forma, de um plano de ação concreto e viável junto ao presídio, que eu acabo interferindo sempre, exatamente para preservar a segurança de todos, né? Claro. Da sociedade como um todo, e também do respeito à pessoa humana que está lá dentro. Nessa situação do muro que caiu, ela é só mais um resultado da ineficiência de um cuidado estrutural do prédio, né, do presídio. É claro que a atual administração da Secretaria de Justiça e Cidadania, ela tem 2 anos, né, mas já poderia ter feito alguma coisa, já poderia ter indicado um caminho a seguir, e até hoje nós não estávamos vendo isso. Agora, com as determinações também que eu dei a respeito de possível interdição do presídio e toda a mobilização da sociedade joinvilense através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, CDL, a CIG e assim por diante, o Estado está respondendo e eu estou vendo essas situações acontecerem, como, por exemplo, foi o pregão e para aquisição do material da reforma estrutural do presídio, que vai abranger a questão do muro. Entendi. E teve a questão que foi muito debatida também, que foi do bloqueador de celulares. Isso daí foi, enfim, resolvido ou continua essa situação? A questão do bloqueador de celular, ela está em litígio, então
eu até não teria muito como falar por uma questão ética, porque ela está sob júdice, mas o que eu posso dizer é que a Penitenciária Industrial de Joinville adquiriu já há alguns anos um bloqueador de celular que vem funcionando, né? E o Estado acabou locando o bloqueador de celular para o presídio num valor que eu agora não recordo, mas é um valor expressivo, não sei se é de 40 mil reais, enfim, eu não recordo o valor mensal disso. Vem funcionando, vem bloqueando, mas o bloqueio ele se dá não só através do equipamento de locação no presídio, como na penitenciária já funcionava com aquisição. Essa é a minha dúvida a respeito de qual seria o melhor caminho, se seria aquisição ou locação, mas os bloqueadores estão funcionando lá dentro, sim. Até pela essa questão de aquisição ou locação, foi passada até através de noticiário, questão de valores assim bem absurdos, né? A aquisição para o bloqueador da penitenciária, que funcionou a contento por mais de 2 anos, sem precisar manutenção, foi em torno de 70 mil reais o valor da aquisição. Né? E a partir dali não se gastou mais com o bloqueador. A locação é que eu realmente não lembro agora qual é o valor específico, mas fica um valor em milhares de reais. Né? Eu também não me recordo aqui agora, porque isso já faz uns 4 meses, acredito, que teve essa celeuma e veio para o noticiário. Mas realmente era um valor que, se fosse comparar o pago mensal com o valor de aquisição, não dava para se entender, né? Exatamente. Isso Mas a Secretaria tenta justificar e isso está em juízo. A Justiça vai deliberar sobre a validade dessa licitação de locação ou não. Mas isso é só mais uma questão, né, doutor João Marcos, da gestão de tomar os caminhos certos para um melhor desenvolvimento ali dentro do presídio, né? Na realidade, sempre que eu converso com o departamento penitenciário, a resposta é que as coisas estão acontecendo, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Mas eu repito, não existe uma informação oficial com plano estratégico de ação e de gestão. E é por isso que eu questiono muito a gestão da Secretaria de Justiça e Cidadania por essa ausência de informação e clareza nos planos dos 266 milhões de reais que tem em investimento, que nós temos visto aí na propaganda, como 265 milhões, eu lembrava que era 266 milhões, mas essa propaganda vem sendo bastante veiculada em todos os meios de comunicação em horários nobres de que um investimento será feito. Entendi. Só que não sabemos onde, quando, como e porquê. Bom, iremos para um intervalo e voltaremos com o Dr. João Marcos falando sobre o presídio regional. Estamos de volta com o Dr. João Marcos Bucchi, conversando sobre o presídio regional. O doutor até comentou na sua fala no primeiro bloco que a questão que vem tentando melhorar já, isso a gente vem vendo, o presídio regional, e até já se cogitou na interdição. Sim. Isso pode vir a ser efetivado? Pode. Eu já estou na execução penal agora há mais de 1 ano e meio, né? É claro que antes disso eu fui juiz criminal e acompanhei já por muitos anos a evolução da questão do complexo prisional, a construção da penitenciária e tudo mais. Mas como juiz da execução penal e corregedor do sistema prisional joinvilense, eu estou há mais de 1 ano e meio. E há mais de 1 ano e meio eu tenho feito notificações à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, ao Departamento Penitenciário, para resolver questões graves, como, por exemplo, a saúde, né, a questão da higiene, a questão de kits de higiene. Quer dizer, cada vez que uma pessoa precisa de um atendimento médico, para uma simples febre ou gripe, é preciso um deslocamento para um posto de saúde. Né? E isso demanda recursos humanos e retirada das
das pessoas que estão no posto de saúde aguardando para que uma pessoa que está presa seja atendida por questão de saúde. Quer dizer, é muito mais racional a construção de um ambulatório ali para atender essas centenas de pessoas, né? Também kit de higiene, as pessoas ali, elas não têm um sabonete, um shampoo, uma pasta de dente, dependem de familiares que levem, e se ele não tem familiares, fica absolutamente sem, dependendo de valores. A questão da higiene, da salubridade ali, o esgoto realmente é céu aberto, não existe um projeto hidrossanitário, ratos, baratas, os detentos costumam dizer que o problema não são tantos ratos que eles conseguem trancar embaixo, mas as baratas elas passam e quando eles estão dormindo eles sentem baratas pelo corpo. Quer dizer, é uma situação bastante degradante. E eu venho insistindo que a lei deve ser cumprida. Essas pessoas devem cumprir as penas às quais elas foram condenadas. Eu não digo que devam ser soltas, mas eu digo que quando elas forem soltas, elas precisam pelo menos retornar de uma forma pacífica. E essa forma pacífica vai ser num tratamento adequado lá dentro, que não seja como um tratamento desumano. Isso tudo considerando a falta dessa estrutura, que eu realmente, e falta de uma resposta efetiva da Secretaria, que eu expedi essa portaria, dando então prazo de 90 dias para resolver essa situação, ou que pelo menos me apresente um plano concreto de quando vai ser resolvido. Porque se não for, como coloquei na portaria, o presídio será interditado, sim. E já teve algum retorno do governo a respeito desse assunto? Não. O retorno que eu tive foi da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Como eu já coloquei ali, que nessas partes existe uma resposta muito efetiva. A Secretaria de Desenvolvimento Regional teve uma descentralização de verbas e, então, pelo menos na parte de reforma da visita, dos familiares que vão fazer as visitas, que tem que ficar a céu aberto, esperando por horas, na brita, na chuva, sem um banheiro adequado, sem nada. Quer dizer, aquela parte ali vai ser reformada, a aquisição do material vai ser feita já agora nos próximos dias, e também um pavilhão lá dentro, que é o pavilhão 1, que está desativado por absoluta impropriedade de colocar alguém ali dentro, também vai ser reformado. Isso aí a Secretaria de Desenvolvimento Regional conseguiu e fez a licitação já, os materiais serão oferecidos e os próprios detentos aqui trabalharão na construção sob a supervisão, obviamente, do engenheiro. Eu não atuo na área criminal, mas já faz algum tempo eu fui fazer uma visita no presídio, até isso foi na época da faculdade, e realmente, sim, é um local bem degradante, que eu acho que não é porque a pessoa cometeu um crime que ela tem que ser tratada como um bicho, né? Mínimo de infraestrutura, um mínimo de dignidade tem que haver. Né? E, na realidade, uma estrutura que as pessoas até cobram, as pessoas dizem assim, mas tem que botar esse pessoal para trabalhar. É um direito deles trabalhar. Porque, pense, você tem 2 horas de banho de sol e você vai ficar 22 horas trancafiado numa cela por 365 dias do ano. Isso não faz bem para ninguém, né? Então, todos eles desejam trabalhar, eles querem trabalhar, porque assim eles têm uma atividade, eles têm uma remuneração no final do mês que pode ajudar a família que está lá fora, e eles vão ser qualificados. Né? Então, é necessário que nós preservemos esses direitos lá dentro para que quando essas pessoas retornem, elas retornem mais pacíficas. Se nós não fizermos isso, eu insisto, essas pessoas elas vão sair, elas vão reincidir e não vão conseguir se livrar da marginalidade. Elas vão reincidir e vão, às vezes, cada vez de forma mais grave. Né? Então, é preciso realmente respeitar a lei. O que a lei diz? A lei é utilizada para colocar uma pessoa na prisão, mas a lei também deve ser utilizada, a mesma lei, para dizer como que vai ser feita a execução daquela pena ali. Até porque, Dr. João Marcos, mente vazia é casa do diabo, então não tem por que não ocupar essas pessoas que estão ali. Né? É a ocupação, tem que ocupar com educação, com atividade cultural também, com trabalho, tudo isso serve para um resgate de dignidade. Né? E a questão da superlotação ali, há alguma medida para que seja resolvido? Existe a superlotação, eu tenho tentado fazer um controle muito sério de ingressos de novos detentos de outras partes do estado, exatamente em razão da superlotação. Quer dizer, hoje mais de 90% das pessoas que estão presas ali são joinvilenses, né, são da região de Joinville,
Mas ainda assim existe uma superlotação. Com as alas desativadas ali, eu diria que existem 400, 450 vagas, mas nós temos hoje quase 800 detentos, né? Então tem realmente celas superlotadas, os detentos acabam tendo que dormir no chão, com colchão, né, colocado no chão e ir dormindo ali. Iremos para o último intervalo e voltaremos conversando sobre o presídio regional com o Dr. João Marcos Buch. Voltamos para o nosso último bloco e agora até fazendo um comparativo entre o presídio regional e a penitenciária, Dr. João Marcos. Na realidade, o presídio, por lei, deveria ser um local onde as pessoas ficam presas aguardando o seu julgamento. Porque, em caráter de exceção, né, uma pessoa que é presa em flagrante pode ser mantida presa provisoriamente até que seja julgada, né? Então, existe um número muito grande de presos provisórios ali no presídio. Tem cerca de 400 e poucos presos que estão aguardando o julgamento, que estão presos sem uma condenação ainda. O presídio é um local para essas pessoas. O presídio não é um local para cumprir pena. A pessoa, a partir do momento que ela é condenada, ela deve ir para uma penitenciária, onde existe uma estrutura de um departamento jurídico, um departamento assistencial, médico, psiquiátrico, toda uma estrutura para executar aquela pena com trabalho, com atividades laborativas e, enfim, para que realmente essa pessoa execute a sua pena e vá progressivamente retornando à sociedade de uma forma pacífica. Ocorre que, como não há vaga para todos na penitenciária, acabam ficando muitos já condenados cumprindo pena no presídio. E cumprir pena no presídio é uma coisa muito complicada, porque não há absolutamente nenhuma estrutura que possa resgatar aquela pessoa daquela vida marginal que ela teve, né? A penitenciária atualmente tem 514 detentos, né? Ela é administrada numa parceria público-privada, quer dizer, os recursos humanos são de uma empresa terceirizada, mas a administração é do Estado e a gestão é do Estado, e o Estado repassa uma verba mensal para a penitenciária. Existe uma limitação de vagas, não passa daquele número de vagas, e ali existem partes industriais, que destinados aos presos para trabalhar. Ali existem salas de aula, são 170 pessoas estudando ali dentro. Ali existem projetos culturais, eles têm até uma aula de música, de violão, de bateria. Agora o Instituto Festival de Dança também vai entrar lá com a dança na comunidade, fazendo projetos sociais lá dentro. E quer dizer, porque lá existem recursos humanos, existe uma estrutura adequada, e então tudo isso pode ser feito lá dentro. No presídio, onde a gestão é pública integralmente, mas eu não vejo problema nisso, eu vejo que a questão pode ser de gestão pública, mas satisfatória e clara e bem gerida, né? No presídio não existem recursos humanos, então se você pretende fazer um projeto educacional lá dentro, não tem agentes penitenciários suficientes para fazer a mobilização. Os agentes penitenciários, eles não são devidamente valorizados pela Secretaria de Justiça e Cidadania, pelo Governo do Estado. Os agentes penitenciários, e aí eu tenho que sempre frisar isso, precisam ser valorizados. Nenhuma melhoria na estrutura do presídio vai acontecer se não houver uma valorização do agente penitenciário. E isso está também na minha portaria, que eu exijo que o Estado remeta mais agentes penitenciários para Joinville e que os qualifique, os treine e devidamente os remunere, né? Isso dentro da atribuição do Estado, obviamente que eu não vou entrar nisso aí, mas que precisam fortalecimento de recursos humanos no presídio, precisa. Enfim, penitenciária é local de cumprimento de pena. Em Joinville ela é modelo porque ela realmente tem uma estrutura perfeita, não tem superlotação, o índice de reincidência fica em 10%, 12%, né? Enquanto que o índice de reincidência no presídio é realmente mais de 50%, 60%. Né? Então aí os dados já falam por si.
Os números falam por si só, né? No presídio que está lá abandonado praticamente, não há ninguém cuidando como deve e administrando como deve, o índice chega a 50 para mais. Muito mais, né? Mas no mínimo 50%. Imagina, é gritante a diferença. Sim. Nessa situação, então, a ressocialização na penitenciária, ela ocorre? Ocorre. Eu diria assim, o fator da violência urbana, né, da criminalidade urbana, de roubos, furtos, tráfico de drogas, ele é muito mais complexo. Assim. Ele, historicamente, tem suas causas, suas razões. A criminologia, como ciência, existe para explicar o fenômeno da violência. Então, é bastante distinto. E a criminologia moderna diz que a pena por si só não recupera ninguém e não evita mais violência, e sim uma questão de fatores sociais e desníveis socioeconômicos. Porém, temos essa situação, a violência ela existe e as pessoas são presas, né? Então, nós temos que ter uma política de redução de danos para essa pessoa que foi presa, porque a prisão não faz bem para ninguém, seja ela excelente, muito boa. A restrição da liberdade ela tem uma implicação muito séria na personalidade do indivíduo. E se nós não tivermos um cuidado muito grande de como fazer com que essa restrição de liberdade venha a construir a estima dessa pessoa, ela vai sair muito pior do que ela entrou. A penitenciária consegue reduzir esse impacto e esse dano através desses programas de emprego, de cultura, de educação, fazendo com que essa pessoa compreenda melhor o motivo pelo qual ela está lá dentro, e quando ela sair, ela não vai provavelmente reincidir. Mas eu diria assim, que presídio nenhum, penitenciária alguma é boa para uma pessoa. Só que nós temos que perceber que a lei existe, as pessoas cometem crimes e elas têm que pagar por esses crimes cometidos. A forma como elas vão pagar, hoje nós temos o sistema de encarceramento e a gente tem que reduzir o impacto desse encarceramento. O projeto de leitura, ele que teve um sucesso enorme, ele foi realizado no presídio ou na penitenciária? Ambos. Foi em ambos? Em ambos, porque eu insisti muito no presídio. E ali no presídio temos o problema de recursos humanos. Então acabamos pegando detentos que estão fazendo o controle de biblioteca, de cadastro de livros, entrega de livros mensais, e os presos estão fazendo suas resenhas e relatórios, estão encaminhando à justiça, não só do presídio como da penitenciária. Está sendo bem interessante avaliar isso. Agora nós temos a probabilidade o presídio tem a probabilidade de fazer um ajuste com a Univille no setor pedagógico, de letras, enfim, com a Univille, para auxiliar na produção dessas resenhas dos detentos. Está sendo bem interessante a experiência, estão lendo muito. Que bom. Bom, chegamos aqui ao fim dessa conversa com o Dr. João Marcos Buch, que pôde nos esclarecer melhor a respeito do presídio regional, dos problemas que estão ocorrendo lá, assim como da questão da penitenciária, que é modelo para todo o país. Agradeço muito a sua presença, parabéns pelo projeto da leitura, parabéns como vem mantendo nesse trabalho. E passo a palavra para considerações finais, queira fazer alguma observação? Não, eu que agradeço, muito boa noite. É importante esse programa para realmente discutir a questão prisional que afeta a todos nós. Nós temos que ter essa concepção de que as coisas que acontecem lá dentro refletirão para a sociedade em geral. Nós temos que ter a concepção de que o Estado tem que ter um plano de ação para o sistema prisional catarinense e para Joinville. Joinville, eu estou percebendo que finalmente agora está tendo algumas respostas, as coisas estão acontecendo. E, enfim, através do respeito e resgate da cidadania e da dignidade da pessoa do preso, nós resgataremos toda a nossa cidadania e dignidade aqui fora. Pode ter certeza disso. Isso mesmo. Bom, para finalizar, convido a todos a participar da Semana do Advogado 2013, que tem início dia 7 de agosto, próxima quarta-feira. Esse foi mais um programa Direito e Debate pela TV Babitonga, Vivendo Joinville.